Olá, boa tarde. Ai, já tinha saudade de fazer live. Cá estamos, falando de uma maneira bem portuguesa. Ok, todos são muito bem-vindos, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos ter uma palavra de oração, né? Peço desculpa pelo atraso, tivemos aqui algumas coisinhas para acertar, e também um alarme do governo, né, tocando, usando o nosso celular, né, para dar uma mensagem, e portanto não foi possível começar exatamente às 15 horas. Mas vamos orar nesse momento e depois eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia no Salmo 142 e vai ser esta a nossa reflexão nesta tarde. 4 lições muito importantes no Salmo 142. Oremos. Deus, nós glorificamos o Teu nome. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra, de estarmos na Tua casa, Deus, de podermos ter comunhão uns com os outros, ó Pai, e também, ó Deus, meditarmos na Tua palavra. Tu tens algo para falar a cada um de nós, portanto, leva cativos os nossos pensamentos à obediência de Cristo Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Salmo 142, eu vou fazer a leitura e depois tenho aqui 4 lições muito relevantes para o nosso dia a dia, né? Nós vamos aplicar essas 4 lições, eu tenho plena certeza que Deus vai estar falando aos nossos corações. Salmo 142, ele diz assim, é um salmo de Davi. E esse salmo foi escrito numa circunstância muito especial na vida dele. Especial no sentido negativo, porque Davi estava na caverna, fugindo da perseguição feroz, né, de Saul contra ele. Ele estava numa caverna. Ele diz assim, alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir, ou o caminho por onde eu devo andar, na outra versão. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Último versículo. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Né? Um salmo realmente muito profundo, um salmo de clamor, um salmo pedindo socorro, um salmo em que Davi desabafa, né? Coloca diante de Deus a angústia do seu coração. Alguém certa vez definiu angústia. Vê se você apanha essa imagem, né? Uma imagem assim bem forte. Que a angústia seria ter uma serpente, uma cobra, enrolada no nosso pescoço, né? Uma volta ou 2 voltas, dependendo do tamanho da cobra, e depois ela vai e fica bem de frente de nós, né? Diante do nosso nariz, pronta para nos picar. Quer dizer, o sufoco aqui no pescoço, né? E aquela iminência, né? De ser picado por essa cobra, por essa serpente. Essa é uma definição, né? De angústia. Quer dizer, uma sensação mesmo muito dura, muito terrível, né? Muito terrível. Então, vamos direto às 4 lições. A primeira lição
está no versículo 3, no terceiro versículo. E essa lição diz assim: o desânimo irá bater a nossa porta. Né? É uma realidade. O desânimo irá bater a nossa porta, a minha porta, a tua porta, a porta de todo ser vivente. Ele diz assim: quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Então, é uma realidade. O desânimo irá bater a nossa porta. Mas eu já quero deixar aqui uma lição prática nesse sentido. Quando você sentir que o desânimo está batendo a sua porta, peça a Jesus para atender a porta. Né? Que não sejamos nós a atender a porta, mas que que nós convidemos Jesus para atender a porta. Por quê? Porque Ele conhece o seu e o meu caminho. O caminho por onde nós devemos andar. Porque mesmo debaixo de uma situação de desânimo, até porque a palavra desânimo, qual o significado? Desânimo é não ter ânimo, ou seja, não estar encorajado, ou seja, estar desencorajado, né? É um prefixo, o prefixo DES significa falta. Então, o desânimo é a falta de ânimo. A pessoa está sem ânimo para tomar as decisões. E nós sabemos que no nosso dia a dia, todos nós somos desafiados e confrontados, desde que levantamos, com decisões. Pequenas, outras médias, outras maiores. E se estamos desanimados, isso não é uma coisa boa. Mas o salmista, ele diz, né, que ele busca o Senhor. Ele diz: quando o meu espírito está desanimado, ou seja, o desânimo bateu a minha porta, ele diz: és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Ou seja, nessa condição em que eu me encontro desanimado, o Senhor pode me orientar. Senhor, eu preciso que o Senhor me dirija nessa situação de desânimo. E ele também diz: na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Né? Então, aquela situação de estar desanimado, desencorajado, porque ele olha ao redor e ele percebe, ele tem certeza que colocaram armadilhas contra ele. E é lógico que essa tem sido a razão do desânimo de Davi. Você também, de certeza, tem uma razão para o seu desânimo, para o seu desencorajamento, né? Mas saiba que Deus é aquele que conhece o seu caminho e Ele vai te dirigir nessa situação. A segunda lição neste salmo: haverá dias em que você irá se sentir desamparado, né? Desanimado e agora desamparado. O versículo 4, ele diz: olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Olha o clamor, né? Olha o desabafo de Davi. Ele está pedindo a Deus: Senhor, olha a minha direita, né? Ele diz: ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Será que você se identifica com Davi? Você já se sentiu dessa maneira? Sentiu que, poxa, ninguém me ama, né? Ninguém me quer, as pessoas não me entendem, não sabem aquilo que eu estou passando, não percebem a minha aflição. Em counseling, né, na psicoterapia, na terapia, nós, quando percebemos que um cliente, né, uma pessoa que está enfrentando qualquer dificuldade a nível mental, a nível emocional, ou ansiedade, ou depressão, ou está enfrentando um luto, no geral a pessoa começa a ver a situação ao redor preto no branco. Ou é preto ou é branco. O branco seria: tá tudo bem. E quando a pessoa só consegue ver nesses dois tons,
isso é em si um sinal de uma certa dificuldade que a pessoa está enfrentando. Então, o que é feito nessa situação? É tentar trazer a pessoa para uma situação de equilíbrio e fazê-la compreender que a vida não é preto no branco, mas que existem os tons cinzentos, né? Os tons cinzentos. Então, isso nos ajuda a sair daquela condição de fatalismo, né? E nos traz o que? Para uma atitude de equilíbrio. Não é preto, não é branco, é mais ou menos, é cinzento. Ou seja, eu posso navegar nesta situação e encontrar uma saída, encontrar uma solução. Mas a realidade é que Davi estava se sentindo o quê? Sentia que ninguém se preocupava com ele, que ele estava mesmo desamparado. E isso acontece, qualquer um de nós está sujeito a isso, por N razões. Por N razões podemos passar por esta situação. Mas é importante que nós creiamos, confiemos, né? Que Deus é aquele que olha para nós. Ele olha, Ele está atento e Ele vê o que se passa. A terceira lição nos leva para essa conclusão, né? Deus, Ele é o nosso refúgio. Quando nos sentimos desanimados, quando sentimos que ninguém está conosco ou nos sentimos desamparados, Deus, Ele é o nosso refúgio. O nosso refúgio não está num lugar geográfico. Não podemos dizer, olha, mas se eu estivesse lá naquela cidade, olha, se eu estivesse no meu país, né? Para aqueles que estão vivendo, né? No caso, fora do Brasil, ou fora do seu país, enfim, no geral. O nosso refúgio não está num lugar geográfico, não pode estar numa pessoa específica, né? Num amigo, ou mesmo num parente mais próximo e mais achegado. Ou o nosso refúgio também não está numa posição em que nós estamos na vida, né? Nada dessas circunstâncias pode nos dar a verdadeira segurança. Só o Senhor. Só o Senhor. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Glória a Deus por isso. Mas ainda no versículo 5, quando ele diz, clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Há uma coisa aqui que eu gostaria de lançar luz, né? Trazer a luz, colocar um highlight, né? Nas nossas mentes, acentuar essa parte, é que o salmista, ele clama a Deus. E nós temos em português uma outra palavra pertinho dessa que é reclamar. Então nós temos que prestar atenção naquilo que o salmista fez. O salmista clamou, ele não reclamou, né? Olha só, as duas palavras estão pertinho, né? Então, portanto, pare de reclamar e comece a clamar. Amém? Aleluia por isso. O salmista clamou. E depois de ter clamado, a expressão diz assim, e digo. Esse dizer dele significa uma declaração que ele fez. Ele clamou ao Senhor e ele disse, ou seja, ele declarou. Qual foi a declaração que ele fez? Tu és o meu refúgio. Então, a lição aqui é, mesmo estando desanimado, mesmo se sentindo desamparado, saiba que o Senhor é o teu refúgio, aqui e agora, nesta situação que você está enfrentando. Então, não reclame, mas clame ao Senhor, clame e declare, diga em alta voz, Deus é o meu refúgio. Fale isso em voz alta, porque as nossas palavras têm poder.
E quando nós estamos citando a palavra de Deus, isso é uma arma poderosa, né? Diga, Deus é o meu refúgio. E para finalizar a nossa reflexão, a quarta lição é: a obra que Deus faz na nossa vida alcança outras pessoas. Nós não somos seres isolados. Nós não vivemos como ilha. Não, pelo contrário, nós estamos conectados, né? Com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, enfim, as pessoas do nosso círculo de amizade e de convivência. Então, esta quarta lição importante é que a obra que Deus faz na minha e na sua vida alcança outras pessoas. É como um efeito dominó, né? À medida que Deus vai operando na minha vida, as pessoas ao redor, elas começam a ver a obra de Deus, aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então, isso vai motivá-las a buscar a Deus, né? Isso é importante, não podemos perder de vista isso. E aí, qual é essa conclusão, né? Ele diz assim: Senhor, liberta-me da prisão. Ele estava numa caverna, né? Era uma situação assim geográfica, era um local. Nós podemos não estar numa caverna no sentido geográfico, mas existem certas prisões onde situações nos colocam numa prisão. E eu quero dizer que muitas das vezes nós mesmos nos colocamos a nós próprios dentro de uma prisão. Por medo, nós nos escondemos. Nós começamos a evitar determinadas circunstâncias, né? Isso pode acontecer. Mas o salmista diz: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Qual vai ser a consequência disso? Está no final do versículo. Então os justos se reunirão à minha volta. Está vendo? Como é que aquilo que Deus faz na nossa vida alcança outras pessoas? Os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Glória a Deus por isso. Eu desejo então que Deus possa estar abençoando o teu coração nesta tarde, né? Quando o desânimo bater a tua porta, peça a Jesus para ir atender, né? Peça a Jesus para ir atender. Não se sinta desamparado, mas busque a Deus, ore e entenda que a vida não é feita apenas de tons preto e branco, mas existem os tons cinzentos, o equilíbrio, e nesses tons cinzentos Deus vai te mostrar a direção, vai falar ao teu coração, porque o Espírito Santo de Deus fala conosco, fala através da palavra, fala no nosso interior, na nossa mente. Como ouvir a voz de Deus? Será uma próxima mensagem na semana que vem, mas eu já quero te adiantar que é importante estarmos atentos, é importante estarmos sintonizados, porque o Espírito Santo nos guia, Ele nos dirige, né? Ele nos dirige, Ele diz: olha, não faça isso agora, né? Não vá por ali. Eu essa semana tive assim N exemplos da direção de Deus na minha vida em coisinhas pequenas. Até num e-mail que nós vamos responder, o Espírito Santo pode nos dirigir e dizer: não, apaga essa linha. Aconteceu comigo essa semana, apaga essa linha. Gente, aquilo foi fundamental. Não escreva dessa maneira, coloque ali uma outra palavrinha ali. Oh, glória a Deus! Então Deus tem prazer em fazer isso conosco. E se nós não estivermos desfrutando dessa direção do Espírito Santo, estamos perdendo. O prejuízo é unicamente nosso. Então, na próxima semana vamos estar falando sobre isso. Sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, a terceira lição foi que Deus é o nosso refúgio. E a última, que a obra de Deus, aquilo que Ele faz, abrange pessoas ao nosso redor.
Deus deseja usar as nossas vidas, né? Ele é maravilhoso. Eu só não mencionei o versículo 6 de propósito, mas agora eu quero encerrar com ele. Ele diz assim: Senhor, dá atenção ao meu clamor. Olha a insistência de Davi. Dá atenção ao meu clamor. Ele começa o salmo dizendo: em alta voz clamo ao Senhor. Agora no finalzinho ele enfatiza, ele bate novamente na porta. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Então Davi aqui ele apresenta diante de Deus a necessidade, a dificuldade que ele está enfrentando, e ele reconhece, ele faz uma avaliação e ele diz para Deus: Senhor, eu preciso do teu socorro, né? Eu preciso que tu me livres, porque aqueles que estão me perseguindo são mais fortes do que eu, né? Então é você dizer: Senhor, essa situação é difícil. Essa situação eu não estou conseguindo manejar isso. Está sendo difícil. Confesse a tua fragilidade, a tua fraqueza, né? A tua dependência de Deus. Dependa dele. E ele está pronto a quebrar as fortalezas, né? E operar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, porque ele nos ama. Amém? Vamos orar. Senhor, glorificado seja o teu nome, Pai. A tua palavra não voltará para ti vazia. Oh Deus, obrigada por essas lições nesse Salmo 142. Aplica esta palavra às nossas necessidades hoje à tarde, Senhor. Faz por nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Oh Deus, levanta aquele que está abatido, aquele que está desanimado, aquele que está se sentindo desamparado. Oh Deus, tu és o nosso refúgio. Oh Deus, que esta palavra possa encontrar espaço no coração daqueles que estão ouvindo, aqueles que estão tendo acesso a essa reflexão. Eu oro, Pai, com gratidão, crendo que o Senhor está fazendo isso. E, ó Deus, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma semana abençoada. Esperamos vocês na próxima semana e será na página da Igreja do Nazareno, ok? Fiquem na paz do Senhor Jesus.